Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 18º episódio da nossa leitura em Apocalipse. E hoje eu quero ler com você o capítulo 12 e o capítulo 13. Bem, se tem uma coisa que você não pode se assustar, nem se sentir fragilizado de maneira alguma, é quando você começa a viver uma vida de obediência ao Senhor e ao mesmo tempo em que você espera que essa obediência resultará em portas abertas, em oportunidades, em prestígio e sucesso, e de repente começa a acontecer tudo o contrário. Ao invés das pessoas olharem para você e disserem assim, que coisa boa, você está vivendo um andar obediente com Deus, as pessoas começarem a menosprezar você. Os seus amigos te deixarem, o teu trabalho já começar a olhar com uma certa indiferença para você já não ser mais popular, ou até mesmo você começar a experimentar algumas tensões profundas dentro do teu próprio lar, porque você vive agora por alguns valores e uma cultura que é totalmente contra a cultura no mundo em que você está vivendo. Então nunca, jamais pense que andar em obediência ao Senhor resultará em você ser aceito pela sua cultura. Porque, via de regra, aqueles que andam com o Senhor geralmente andam dentro de arcas absurdas aos olhos humanos. E eu te digo isso porque quando a gente olha para o capítulo 12 e 13 de Apocalipse, esse capítulo ou esses dois capítulos, eles vão falar exatamente sobre isso, oposição. Mas esses dois capítulos que vão descrever 7 personagens, eles vão além de uma oposição meramente momentânea. Na verdade, o que a gente tem aqui é essa oposição sendo descrita de uma maneira atemporal. Ou seja, essa oposição que acontece, ela acontece em toda a tua Bíblia, desde o começo, quando os nossos primeiros pais desobedeceram ao Senhor, com uma ordem direta vinda de Deus, de não comer do fruto, até todos os personagens sempre vão sofrer um tipo de oposição. A pessoa de Cristo sofre uma oposição no seu nascimento. A igreja vai passar por essa oposição. Você e eu vamos sempre estar sobre a mira dessa oposição maligna. Mas também, além disso, eu tenho que te dizer uma coisa muito importante, que aqui tem uma dobradiça no texto bíblico. Ora, Apocalipse é um livro que, se a gente fosse olhar do capítulo 1 até o capítulo 11, ele basicamente vai nos fazer uma pergunta muito simples conforme a gente vai lendo. Do capítulo 1 ao 11, a pergunta é, o que você está vendo? Porque do capítulo 1 ao 11 foi tratado muita coisa sobre o nosso olhar não ser alimentado pelas nossas Romas, pelos Neros, os Césares que existem aí, muito pelo contrário. É reconhecer que ainda que haja tanta coisa assim, tanta catástrofe acontecendo, o que enche o nosso olhar é o Senhor no trono, do capítulo 4 e 5. Então é nele que deve estar o nosso olhar. Agora, a gente vai entrar num outro bloco com uma outra pergunta. A pergunta já não é mais o que você vê. A pergunta agora é quem você está adorando. Quem você adora ou o que você adora. E essa pergunta é muito oportuna, porque a gente adora alguma coisa. E quando a gente vai olhando para toda a história bíblica, essa sempre foi a segunda questão, a respeito do coração de cada personagem. A primeira coisa era um Deus se revelando e se mostrando, enchendo o olhar. Logo em seguida era esperado que aqueles que tiveram os seus olhares e os seus corações preenchidos pela presença do Senhor, é que eles adorassem ao Senhor. Porque não existe neutralidade dentro de um relacionamento com Deus. Ou você adora a Deus, ou você adora todas as outras coisas. Então esse nosso texto de hoje, ele vai falar sobre algum tipo de adoração. Agora o que é curioso de tudo isso é perceber que essa oposição e essa tensão de adoração, ela também acontece desde o começo da sua Bíblia. A partir de Gênesis 3,15, quando o Senhor lança uma sentença dizendo que haveria uma tensão entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, ou seja, haveriam aqueles que viveriam as suas vidas protagonizando a graça de Deus, o andar com Deus, mas haveria esses também que andariam vivendo a sua vida a par de Deus. E aí protagonizando a vida de rebelião contra Deus. Então, essas duas sementes, ou a gente pode dizer esses dois protagonistas, eles estão em toda a Bíblia, como eu acabei de te dizer. Então hoje também a gente vai experimentar isso. E agora aqui nesse nosso texto de hoje a gente vai ver 7 personagens que vão ilustrar isso pra gente.
E o primeiro personagem que eu quero que você veja aqui comigo e anote aí na sua Bíblia está no verso 1 e 2 do capítulo 12, que é essa mulher, quando João vê um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e ela estava grávida, gritava de dor porque estava para dar à luz. Bom, essa imagem ela é muito simples. Embora você tenha muitas teorias falando a respeito de quem é essa mulher. Mas o mais comum, e talvez o mais sensato, seja você olhar para essa mulher como ela representando o povo de Deus, ela representando o povo do Senhor. Você poderia até colocar como ela representando Israel, essa mulher que está cumprindo algumas visões que o profeta Isaías teve, por exemplo, nessa descrição dela, a imagem que José teve em sonho lá em Gênesis 37, algo relacionado a isso. Então, essa mulher, ela é uma representação do povo de Deus, desse povo que foi caminhando para o nascimento de Jesus sob forte tensão. Porque se existe essa mulher representando o povo de Deus, veja a tensão que ela passa a partir do segundo personagem, que é o dragão, que nada mais é do que o próprio Satanás. Olha o verso 3 e 4. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. E o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho, no momento em que nascesse. Veja que Satanás, ele tem essa descrição aqui muito curiosa, porque tudo é descrito como se ele fosse um rei poderoso. Como se ele fosse um Deus poderoso. 7 cabeças, 10 chifres, 7 coroas sobre as cabeças, uma cauda que arrasta 1/3 das estrelas. Cara, isso aqui é sinistro, assim, porque Satanás, ele se pensa rei. Ele finge ter poder. Ele tem uma aparência de soberania. Mas ele é, obviamente, do mal, porque o texto diz que ele se lança diante da mulher para tentar devorar o seu filho no momento em que nascesse. Então tem uma tensão acontecendo ali na história. Então esse é um texto que automaticamente você já entende. É o povo de Deus, né, Israel, aí nessa representação de Maria, fazendo com que desse a luz a Jesus, e Satanás tentando devorar a pessoa de Jesus para frustrar toda a salvação e redenção que foi projetada por Deus desde o começo. Só que aí Cristo nasce, que é o nosso terceiro personagem, que é o filho da mulher. Do verso 5 diz que ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali ficasse sendo sustentada durante 1260 dias. Então é uma referência clara, assim, muito, muito clara sobre o ataque de Herodes em Belém. E aí você vai ver que aqui ele já começa a usar números. E quando a gente chega em números em Apocalipse é muito complicado. Porque você tem milhares de teorias. Mas aqui é curioso porque esses 1260 dias, eles basicamente dão 42 meses. E isso aqui é muito interessante porque o que talvez a gente tenha aqui é uma alusão ao Êxodo, que durou 42 anos. Desde o momento em que ele sai do Egito até a entrada em Canaã, durou 42 anos. A ideia aqui de 1260 dias são 42 meses. Mas isso é curioso, porque esse número 40 tem a ver com deserto, tem a ver com êxodo, tem a ver com passagem, tem a ver com aquilo que é seco, mas esperançoso. Então, são imagens que vão montando um cenário de tensão, mas de cuidado divino. Mas daí, de repente, você tem o quarto personagem aqui, que é descrito como o arcanjo Miguel, e ele é uma espécie de um líder angelical. O que é curioso aqui é que quando ele é descrito nesse texto, ele é descrito como tendo uma batalha com o dragão e os seus anjos que revidaram. Então, essa é uma tensão celestial, é uma batalha no céu. Algumas pessoas dizem, será que isso aqui aconteceu lá no começo com a queda de Satanás? Será que isso foi quando Cristo veio, morreu na cruz e disse, está consumado? Bom, o que eu posso dizer para você é o seguinte. Quando a sentença foi dada em Gênesis 3,15, que a serpente iria sofrer uma ferida mortal, você tem que lembrar que quando Cristo nasce, é como se o império das trevas e Satanás e toda essa coisa maligna começou a desmoronar. A partir do momento em que Cristo ele não responde à tentação de Satanás no deserto, o reino, o império das trevas começou a ser minado. E a partir do momento em que Cristo bradou na cruz, está consumado,
O império de Satanás, junto de Satanás, foi totalmente derrubado. Então, lá em Colossenses capítulo 2, verso 13, Paulo vai dizer que quando Cristo morre na cruz, é como se ele tivesse desarmado o inferno, ou seja, o poderio diabólico, satânico e toda essa coisa que existe já não tem mais poder porque já foi vencido. Então esse é um texto que, na verdade, ele está olhando e dizendo assim, viu? Nós somos os vencedores. E não é porque nós somos fortes, ou lutamos, ou expulsamos demônios, ou toda coisa, não. Isso é só consequência. Porque ele diz, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, pois não amaram a própria vida. Então veja que o que nos torna vencedores não é o que nós fazemos, mas é o que Cristo fez. Nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho de que nos mantemos fiéis e perseverantes mesmo em meio a todos esses ataques. Porque Satanás e o império das trevas já estão vencidos. A batalha final, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, a grande verdade é que quando a gente começa a ser envolvidos por essas coisas do império das trevas, não é porque foi maior que as nossas forças, mas é porque geralmente a gente vai dando brecha. Quando o texto diz, se mantenham firmes porque Satanás está ali ao derredor buscando a quem possa tragar, o que está sendo dito ali é o seguinte, ele só vai tragar quando a gente abaixa as nossas guardas, porque ele já é um inimigo derrotado, e ele sabe disso. Por isso que ele corre atrás, babando a quem possa devorar. Do verso 13, ele vai dar um exemplo aqui falando, né? Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera a luz ao menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que ela pudesse voar para um lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. E aí a serpente então começa a perseguir, faz jorrar na sua boca água como um rio. E aí de repente a mulher é arrastada pela correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher abrindo a boca, engolindo o rio que o dragão fizera jorrar de sua boca. Todas essas imagens aqui estão retratando uma coisa muito, muito interessante. De que, primeiro que sempre essa ideia do deserto, esse tempo de 40 anos de peregrinação, de provação, mas de sustentação pela mão de Deus. Mas aqui ele vai dar o exemplo do mar vermelho, essa água que jorra, que se abre. Em tudo isso é para dizer assim, ó, apesar de toda essa tensão e dessa oposição, Deus está cuidando, Deus está protegendo o seu povo, o seu reino. E agora o 5º personagem são os descendentes da mulher, que nada mais é do que a igreja. Verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Então agora é uma virada de chave. Agora o que a gente vai ver é uma oposição mais direta sobre a igreja. E é aí que começa um negócio muito sinistro aqui, porque o 6º personagem é a besta do mar. E essa besta do mar, ela pode ser dita e representada como se ela significasse um poder político vindo do próprio dragão. Porque quando você vai lendo o texto, do verso 1 ao 10, ele vai dizer assim, ó, eu vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres, 7 cabeças, 10 coroas, uma sobre cada chifre, em cada cabeça um nome de blasfêmia. Sempre essa imagem de uma coisa que parece poderosa, grandiosa, um rei, uma coisa magnífica, mas que é pura fantasia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão, Satanás, deu à besta esse poderio político, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Isso daqui também é uma coisa muito interessante, porque esse poderio político, que é descrito aqui por essa besta do mar, ela traz uma ideia de que é como se fosse uma paródia de Cristo. É como se fosse uma imitação de Cristo. E aí que está a grande questão de que é uma referência a um poderio anticristo. Primeiro porque foi dada autoridade para ela exercer a sua autoridade por 42 meses, ou os 1260 dias, ou esse tempo em que nós vivemos entre a subida de Jesus e o retorno de Jesus que nós aguardamos. E aí o texto vai descrever que todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a criação,
adoram essa besta, adoram esse poderio político. Então esse é o sexto personagem, essa besta com esse poderio político agindo e atuando em nome do dragão, ou seja, em nome de Satanás. Rodrigo, quem que é essa besta? Pô, todo tipo de poder político. Todo tipo de poder político que tem um discurso messiânico é uma paródia do Cristo. Porque todo mundo que vende uma ideia de que só o que Cristo fez e faz pode acontecer, você tome muito cuidado. Porque todo mundo que tem um discurso messiânico, um discurso de salvação, de redenção, de que vamos melhorar todo o projeto humano, tome muito cuidado. Porque é o que está sendo descrito aqui, essa besta que sobe do mar. Só que aí tem o sétimo e último personagem para a gente hoje aqui, que é a besta que sobe da terra. E essa daqui não é um poder político, essa aqui é um poder religioso, que está do verso 11 até o 18 do capítulo 13. Veja como ela é descrito. 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Tá vendo a paródia? Ela quer mostrar uma ideia de messianidade, mas ela é do mal. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E aí ele vai dizer, ó, realiza um monte de sinal, mas ela obriga, né, os homens a adorarem a sua imagem. E aí ele vai dizer várias coisas para dizer assim, ó, veja que o que a gente tem aqui é a trindade satânica. É o dragão, Satanás, operando sobre a besta política e a besta religiosa. E a besta religiosa, porque a religião está no coração, a gente tem uma necessidade. Porque a religião está no coração do homem, a gente tem uma necessidade de adorar algo, como eu comecei falando. Então veja que essa trindade satânica, ela vai operando de que a besta religiosa leva ao poderio político, e o poderio político, embora esses dois tenham uma imagem que parece ser algo maravilhoso, na verdade estão te conduzindo até o dragão, que é Satanás. Então veja que a grande pergunta continua sendo a mesma. A quem você está adorando? Ou em outras palavras, aonde você está encontrando a esperança de salvação que só Cristo pode lhe dar? Essa é a nossa pergunta. E o negócio não é fácil não. O texto diz, ela está libertando, ela está realizando sinais, ela faz coisas maravilhosas. Mas é tudo muito falso, extremamente falso. Porque o seu número é 666. Muita coisa se diz sobre esse número, mas o que eu quero que você veja aqui comigo, que esse número ele tem uma representação muito interessante, porque sim, em Apocalipse, esse número 7 ele é enfatizado como o número da perfeição, da plenitude, da totalidade. O número 6 é o número do quase perfeição, quase plenitude, quase totalidade, ou seja, o número 6 é aquele número da paródia também, porque o 7 é o número da perfeição. O número 6 é quase perfeição. Então, se você pensa no 7 como perfeição, 777 é a perfeição plena, total, a coisa assim, maravilhosa. Agora, se você olha para o 666, 666, o que isso significa? É o número daqueles que parecem estar chegando lá, mas nunca chegam na perfeição. Nunca chegam na plenitude. Nunca chegarão na totalidade. Por quê? Porque adoram um sistema que não vai os levar a lugar algum de redenção, mas sim de condenação. Por isso que quando eu olho para esse texto, a grande pergunta que a gente tem que fazer para nós é: a quem a gente está adorando? O que está enchendo os nossos olhos até aqui? Porque a partir desse momento o Apocalipse vai começar a olhar para a gente e dizer: tome muito cuidado, porque é muito fácil a gente começar a adorar o dragão pelo que é vendido pela besta política, o que é vendido pela besta religiosa, da espiritualidade, mas que no final tudo isso não passa de um culto a Satanás. Esse é um texto que ele basicamente vai falar sobre perseverança. E perseverança é você continuar caminhando mesmo em meio a um grande peso. Só que agora é diferente de você pensar que o peso a ser carregado aqui, nesses 2 capítulos, é o peso dos sofrimentos dessa vida, as tensões dessa vida, como a gente viu até aqui. Não, na verdade agora é o contrário. A perseverança aqui, ou o caminhar sob um peso, é sob o peso de que a todo momento o nosso coração quer adorar a besta. A todo momento o nosso coração quer ser iludido pela besta da terra, a besta do mar, e aí
o João escreve para a gente dizendo assim, ó, perseverem em adorar ao Senhor, porque a adoração ao Senhor não acontece automaticamente. A adoração ao Senhor nesse mundo apocalíptico em que a gente vive é uma decisão diária, é uma decisão constante, e que se você não está tomando essa decisão, saiba de uma coisa, você não é neutro, porque ou você adora ao Senhor, ou você adora Satanás, junto com todo esse poderio que constantemente está tentando nos iludir para que a gente seja enganados e passe a viver uma vida que às vezes parece muito boa, mas que vai dar no lugar de condenação final. Por isso que tem uma famosa frase que diz mais ou menos assim: aqueles que vão para o inferno, eles vão para o inferno parecendo que eles estão indo para o céu. E aqueles que estão indo para o céu vão ter uma vida geralmente parecendo que estão indo para o inferno. Ou seja, a vida daqueles que vão experimentar o reino dos céus eternamente é uma vida que é pautada pela fome e sede de justiça. Então, esses são as duas qualidades que a gente vai experimentando ao longo dessa jornada, mas a gente sabe para onde está indo. Enquanto que os protagonistas da rebelião, eles por vezes vão vivendo essa vida sem fome e sem sede de justiça, porque eles vão vivendo a injustiça e fazem da injustiça a sua justiça, mas eles estão indo por caminhos tortuosos. E aí eu te pergunto, qual dos dois protagonismos você está vivendo? Os protagonistas da graça e experimentando essa graça e vivendo por essa graça, ou os protagonistas da rebelião, que vivem a rebelião e não andam com Deus? Que Deus assim te abençoe.